Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudarmos e meditarmos a primeira leitura proposta dentro do ano C para o terceiro domingo do tempo comum. Desde já, você que não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, assim você me ajuda a evangelizar, pode curtir, pode comentar e no final envie para outras pessoas. Assim a gente espalha esse conteúdo para mais pessoas também. A primeira leitura deste domingo se encontra dentro do livro do profeta Neemias, capítulo 8, versículo de 2 a 6, versículo de 8 a 10, que diz assim: Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo, e quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras disse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém? Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto por terra, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Amado irmão, amada irmã, vamos entender bem, antes de qualquer coisa, o contexto do livro. Provavelmente você, assim como eu, nunca leu esse livro na íntegra, e não é um livro que costumeiramente a gente pensa imediatamente em ler quando pensamos na Bíblia. Então, vamos começar a entender alguns detalhes. Eu trouxe aqui alguns apontamentos para poder me ajudar a minha reflexão com vocês. Primeira coisa, esse livro, o povo tinha acabado de voltar do exílio da Babilônia. Já falei várias vezes aqui no canal sobre isso, não é? O povo estava exilado na Babilônia, lá eles ficaram escravizados, lá eles sofreram muito. Eles voltaram para Jerusalém, encontraram o templo completamente destruído, a cidade não tinha mais muralhas, quer queira, quer não, o próprio culto do povo havia se perdido. Muitos voltaram com sua fé extremamente fragilizada e por aí vai. E o que acontece? Dentro desse contexto, o povo então volta com miséria e voltam com muita desolação, né? Partindo desse pressuposto, o que é que acontece? O rei da Pérsia, o nome dele é Artaxerxes, ele envia então um alto funcionário, que no caso era Neemias, para ali se tornar governador. Além disso também, tinha um sacerdote ali. O nome desse sacerdote era Esdras. Então existia Neemias, que era o governador, livro esse que nós estamos lendo nessa liturgia, e tínhamos um sacerdote Esdras, que é sobre ele que o livro está falando, né? E o que acontece? Se instala em Jerusalém essa governadoria, e aí, como é que o livro mais ou menos se divide? Capítulo 3 e o capítulo 4 lá de Neemias, a gente vê a reconstrução da muralha. Lá no capítulo 5, o foco é no combate às injustiças. No capítulo 8 e 9, se fala especialmente na restauração do culto. O templo já havia sido reconstruído, se não me falha a memória, isso acontece lá no capítulo 6. E agora o foco é no culto, ou seja, na forma como o povo deve adorar o seu Deus. Então é nesse contexto que nós estamos aqui na primeira leitura, né? A gente poder trazer para a nossa vida pessoal, para a nossa realidade de hoje. Quantos de nós também precisamos de restauração, de renovação, de mudança, de conversão também? Sempre é tempo de se converter. E o que acontece? Preste bem atenção. Nós estamos aqui diante de um contexto de renovação da aliança.
O povo, quando estava lá na Babilônia, muitos deles esqueceram da aliança que tinham feito com seu Deus. Muitos deles esqueceram de meditar a lei noite e dia, como os salmos vão, por exemplo, nos falar. E aqui o sacerdote agora exorta o povo, né, inquieta o povo, instiga o povo a voltar a lembrar daquilo que eles já viveram outrora. Então é nesse ponto que a gente olha para essa primeira leitura deste domingo. Mas vamos lá, voltar agora versículo por versículo, hein? Esse contexto foi importante. Vamos lá. Primeira coisa que vai dizer lá no versículo número 2. O sacerdote Esdras apresentou a lei. Que lei era essa? Eram geralmente os 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus formava ali a Torá, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então o que acontece? Ela apresenta a lei diante da Assembleia de homens e de mulheres. É interessante que mesmo que as mulheres estavam presentes em muitos contextos da Bíblia, elas geralmente não eram anunciadas, não eram colocadas nos textos. Isso reflete algo para a gente. Que, na verdade, a gente está querendo refletir aqui que todos precisam ouvir a palavra. A palavra ela é anunciada para todas as pessoas, sem exceção. No independentemente da cor, do sexo, da idade, né? Então, isso é muito interessante para a gente, porque às vezes a gente vive num tempo hoje em dia em que a gente começa a dizer assim, eu não vou anunciar para as pessoas, e muita gente usa aquele versículo, né? Não vou lançar pérolas aos porcos, mas Jesus sempre anunciou a todos. Tá bom? Esse versículo precisa ser entendido em outro contexto, esse da pérolas aos porcos. Mas vamos lá. Aí vai dizer o seguinte, né? Que ele estava na praça, lá no versículo número 3, e ele fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia. Foram 6 horas de leitura, né? E aí começa, lá no versículo ainda 3, vai dizer o seguinte, que o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. É interessante o povo escutando com atenção, porque eles tinham uma compreensão de que Deus falava por meio da lei. A lei era literalmente o que Deus queria dizer ao povo. E eles não questionavam, eles não duvidavam isso. A gente poderia fazer um paralelo para hoje, como é que é o nosso comportamento, como é que é a nossa postura diante de leituras proclamadas nas celebrações. Como é que a gente se porta diante disso? Será que a gente escuta com atenção a palavra de Deus ou a gente escuta de qualquer jeito? Tem pessoas que estão ali de corpo presente na celebração eucarística, né? Mas continuando, depois vai dizer o seguinte, versículo 4. Esdras, o escriba era aqueles que geralmente eram os responsáveis por interpretar a lei, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. Então, ele estava numa posição mais alta. A gente automaticamente lembra da conjuntura em que os nossos altares geralmente se encontram. É no local mais alto, que fica ali na mesa da palavra. E é interessante você perceber que aqui é mais do que uma organização estética. Mas, na verdade, a gente tem que refletir aqui que a palavra tem que ocupar um lugar central. Ela precisa ocupar um lugar central na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso serviço. Muitas pessoas querem ter um encontro pessoal com Cristo, mas não querem ler a Bíblia. Tem alguma coisa muito estranha. Onde é que eu vou saber quem é Jesus, a não ser pela palavra, né? E aí, continuando. Versículo 5. Estando no lugar mais alto, ele abriu o livro para todos verem, e quando abriu, todo o povo ficou de pé. Sinal de reverência, né? É interessante a gente fazer uma analogia hoje em dia, quando a gente vai ver a proclamação do Evangelho. Nós ficamos de pé. Sinal de reverência. É Cristo quem fala. E é interessante que muitas pessoas que costumam dizer que seguem a Bíblia ainda chegam a criticar a igreja porque nós fazemos determinados tipos de ritos. Veja que essa estrutura de ter que ficar de pé também é baseada, por exemplo, nesse trecho. O ficar de pé para ouvir, em sinal de reverência. Mas vamos continuar. Depois de falar essa dinâmica do povo, Esdras vai então bendizer ao Senhor no versículo 6, e o povo responde levantando as mãos, amém, amém. O povo responde, as pessoas não são apáticas, não é? E aqui mais uma vez tem uma descrição de um ritual. Depois elas se inclinam e se prostram diante do Senhor com o rosto por terra. Começa a leitura do livro, né? E a explicação dessa leitura. E aí depois começa aquela exortação para que o povo não fique triste, porque é um dia consagrado ao Senhor. Porque o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Esse texto é importante porque a gente começa a refletir que aquela assembleia não estava ouvindo por ouvir, mas elas permitiam com que aquilo que estava sendo lido
pudesse interpelar as suas vidas, transformar as suas vidas, mexer com toda a estrutura em que eles estavam vivenciando. Porque é assim que muitas vezes acontece. Muitos de nós não deixamos com que a palavra transforme a nossa vida, com que a palavra mude, converta-nos. Muitas pessoas leem muito a Bíblia e ficam dizendo, né, eu sei vários versículos decorados. Mas de que adianta decorar versículos se nós não deixamos com que aquela palavra que ele fala chegue a regir a nossa vida, não é? E depois é muito interessante o que Neemias vai dizer. Ide para as vossas casas, enfim, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Se você refletir muito nas nossas missas, muitas vezes os diáconos falam isso, né? E alguns padres também acabam trazendo essa mesma invocação antes daquele ide em paz e que o Senhor vos acompanhe ou vos abençoe, né? Porque na verdade essa é a dinâmica. É dia do Senhor, é dia de festa, é dia de alegria. Agora, a grande reflexão fica, o que essa leitura pode nos falar? Quando a gente vê o vídeo do Evangelho, que vai ao ar ainda essa semana, muita coisa vai começar a fazer sentido, mas eu quero trazer uma reflexão aqui para nós. Primeiro, a palavra tem ocupado um lugar central na sua vida? Você tem buscado ler a Bíblia, rezar com a Bíblia, fazer a Lexio Divina? Ou será que a gente é um católico mais ou menos? Que mal lê a Bíblia, que mal escuta, né? Segundo lugar, como é que está sendo sua postura na Santa Missa? Você tem ouvido com atenção? Tem deixado com que a palavra te interpele, modifique sua vida, transforme sua vida? Ou você muitas das vezes tem se fechado e não tem deixado essa transformação acontecer? Uma outra coisa importante que eu também trago para você é que muitas vezes a gente se reveste de uma falsa alegria. Eu acho muito interessante porque aqui na leitura deixa muito claro, é dia do Senhor, é dia de alegria. E muitos de nós, amados irmãos e irmãs, não permitimos com que a alegria que vem do Senhor seja a força das nossas vidas. Veja, aquele povo estava triste, estava abatido, estava num processo de reconstrução. E aqui a gente também está vendo a reconstrução da alegria, o ânimo. E essa alegria só é reconstruída quando ela vem do Senhor. É a alegria que vem de Deus, não é qualquer alegria. Por isso, nessa reta final aqui já do vídeo, eu quero dizer isso para você. Vamos juntos refletir. Qual papel que a palavra tem ocupado em minha vida? Como eu tenho escutado a palavra? Eu tenho deixado a palavra me transformar? E também eu tenho buscado vivenciar a alegria que brota do coração de Deus? Reflita muito sobre isso, para que assim você possa vivenciar melhor a liturgia deste domingo. Que Deus te abençoe. Amanhã, ao meio-dia, já vai ao ar a explicação do Salmo responsorial. Até lá, que Deus te abençoe.